Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, muito obrigada. Que alegria tê-lo novamente aqui nesse programa que vai levar muita luz e muita coisa boa para você. E uma mão divina o alcança para oferecer apoio, paz e resposta. É o amparo de Deus que vem até você na forma de mais um programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. E hoje nós vamos aprender sobre como ter uma vida mais sadia, utilizando o poder da nossa mente. Quem fala com propriedade sobre o assunto é o preletor Enio Masaki Hara, juntamente com os preletores Heitor Miyazaki e Marcos Rogério Silvestre Vaspim. E a principal conscientização do ser humano para ter uma vida sadia é ter a mente sadia, mas mente que nós estamos falando não se trata só dessa mente que a gente, vamos dizer, uma mente superficial, não é? Você ficar repetindo, eu sou saudável, não é isso bem. É realmente você ter uma conscientização profunda da sua filiação com Deus. Aceite ou Noie promove em vários estabelecimentos educacionais do país uma verdadeira revolução. A pedagogia do homem filho de Deus faz com que crianças se tornem gênios apenas com a simples aplicação do conteúdo dos livros direcionados para essa área. Os livros Educação do Filho de Deus, volume 1 e volume 2, é uma fonte de sabedoria e de técnicas para tornar os alunos verdadeiros líderes, exteriorizando sua capacidade infinita. Adquira já, você que é papai, você que é mamãe, você que é educador, ligando para 0800 770 2600. Educação do Filho de Deus. É a Verdade Homem Filho de Deus formando verdadeiros talentos. Mente sadia, vida sadia, essa máxima é estudada e apresentada em seus vários aspectos no debate que assistiremos agora. E olha só o trio que vai nos dar o privilégio de compartilhar seus conhecimentos conosco, hein? São os preletores Enio Masaki Hara, Marcos Rogério Silvestre Vaspim e Heitor Miyazaki. Acompanhe. Muito obrigado a você que assiste o programa da Aceite ou Noie, nesse modo feliz de viver. Mente sadia, vida sadia, mente sã, corpo são, destino maravilhoso, saúde, todas as coisas boas. É assim que nos ensina Aceite ou Noie. E para falar sobre isso, hoje o professor Marcos Rogério Silvestre Vaspim. Tudo bem? Tudo bem, Enio? Muito obrigado. Em casa tudo bem, Marcos? Tudo maravilhoso, lógico. São duas filhas. Duas filhas, Larissa e Mariana. Participam também das reuniões da Aceite ou Noie? Participam. Mariana, inclusive, agora resolveu frequentar lá o Juvenil. Diz ela que vai virar presidente do Juvenis lá de Arujá. Vamos ver, né? Que maravilha, hein? Bacana. E Larissa gosta muito também. Juvenis é de 11 a 14 anos, 11 né, a 14 anos. É um trabalho muito bonito feito aí pela Associação dos Jovens, né? Isso. Sim. Que bom. Também aqui, professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem. Muito obrigado. O fonoaudiólogo está fazendo bem para ele, né? Tem vaso. Mas que bom, obrigado pela presença. Livro A Chave da Beleza e da Saúde. Livro fantástico, meu amigo, A Chave da Beleza e da Saúde. E é nesse livro aqui que o professor Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Aceite ou Noie, ele dá aqui várias orientações das causas de doenças, causas mentais de doença e como, claro, resolver os problemas de doenças, né? Professor Marcos, mente sadia, vida sadia, é isso mesmo? Inclusive o título, né, do capítulo 4 desse livro do professor Masaharu Taniguchi. E aqui, na verdade, resumidamente falando a respeito deste capítulo, ele fala, na verdade, que a principal conscientização do ser humano para ter uma vida sadia
é ter a mente sadia, mas mente que nós estamos falando não se trata só dessa mente que a gente, vamos dizer, uma mente superficial, não é? Você ficar repetindo, eu sou saudável, não é isso, bem. É realmente você ter uma conscientização profunda da sua filiação com Deus. Esse é o caminho da mente sadia. Quando fala mente sadia, corpo sadio, por exemplo, logo se entende que o corpo ele é reflexo da mente? Bom, hoje não é só a Setionê que fala isso. Você sabe, recentemente estava assistindo uma entrevista de um senhor que passou por uma tragédia familiar, né? Teve sua filha assassinada e ele está cheio de doenças, né? Muitas doenças. E ele ouviu dos médicos isso. Enquanto você não perdoar a pessoa que praticou esse mal com a sua filha, você não vai conseguir se curar. Veja, vários e vários médicos já dizendo isso. Eles entendem realmente que existe uma relação entre a mente ou, vamos dizer assim, a mente fica meio nebuloso, mas entre os sentimentos que você traz dentro de você e a sua saúde. Existe uma relação. O senhor comentou uma vez, professor Heitor, se não me engano, aqui no sul de São Paulo, São João da Boa Vista, o Poços de Caldas, essa região aí já é Minas Gerais, né? Um senhor que tinha um tumor na cabeça. Se lembra? Ele tinha tumor no cérebro. O caso dele não foi psicossomático. O que quando o mestre fala mente sadia, corpo sadio, é psicossomático, né? Sim. A psique é mente, em grego é espírito, mente, e somatiza, aparece no corpo aquilo que está na mente. Mas no caso dele era uma influência espiritual pelo fato dele, foi quando disse, ele disse, estou com medo de morrer. Eu falei, por quê? Estou com tumor no cérebro. Eu falei, isso daí é consequência de você abandonar os seus antepassados. Você precisa entender que é importante dar amor aos antepassados e você, pelo visto, não visita o túmulo dos seus antepassados. Ele disse, realmente eu não vou porque eu não gosto de ir no cemitério. Eu falei, quem que gosta de cemitério? Ninguém gosta de cemitério, não é verdade? Então, disse-lhe para que fosse visitar os túmulos antepassados que o problema iria resolver, desaparecer o problema. E realmente ele foi, quando chegou no dia da cirurgia, rasparam a cabeça dele e ele, já com avental branco, esperando o médico, o anestesista, ele disse, doutor, um minutinho só, mais um momento que está chegando o segundo exame que eu fiz. E nisso entrou um motoqueiro, trouxe o segundo exame, entregou para o médico olhou e falou, pode ir embora, pode ir embora. Então, aí nesse caso, esse é o problema. Interessante que você levantou essa questão, porque existem doenças que a origem é psicossomática, existem também causas espirituais, né? Influência de antepassados. Maravilha. Livro maravilhoso, A Chave da Beleza e da Saúde. Deus está presente em todos os lugares, né? Como entender isso? Deus ele, quando fala em todos os lugares, muitas pessoas até não imaginam que o universo não é só o planeta Terra. Deus está tão próximo da gente que está dentro de nós. Por isso que Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós. A nossa vida é extensão da vida de Deus. Professor, o senhor falou assim, o reino de Deus está dentro de nós, né? O que é esse reino de Deus? Que as pessoas falam, não, o reino de Deus está dentro de nós e bate assim, né? E fala dentro de nós. Mas a turma pensa que esse reino de Deus seja algo assim, notas de 100, de 50, alguma coisa assim. É a própria vida da pessoa, que é uma vida divina, sagrada, por isso que as pessoas precisam aprender a respeitar a si próprio, amar a si próprio. Amar a si própria, amar a própria pessoa é não guardar coisas que possam prejudicar a própria saúde. Por isso que, quando nós estamos cumprindo as ordens, os mandamentos, seguindo a orientação, por exemplo, eu costumo dizer, o verdadeiro cristão não é porque carrega crucifixo, mas é aquele que pratica o que Cristo ensinou. Se ele disse, perdoai 70 vezes 7, perdoa, que veja como a sua saúde vai melhorar. Você guarda mágoa e reclama que está com problemas, dores aqui. Inclusive, já os 2 seminários da Luz que estava orientando, no intervalo, na hora que eu estava autografando os livros, inclusive em São Bernardo, aconteceu uma senhora, professor, olha, e pulando, essas escadas eu não podia subir e descer. Eu sofria de artrose, fiquei curado agora. Porque havia falado na primeira palestra, as pessoas que sofrem de artrite, artrose, precisa deixar de ser crítica, manifestar mais amor, docilidade com as pessoas. E ela fez uma autorreflexão na hora e ficou curada da artrose. Eu vou aproveitar esse gancho aí do professor Heitor,
Porque aí muitas pessoas podem pensar assim, bom, mas qual que é o caminho para eu conseguir a prática, né? Existe algo que realmente impede que a gente alcance esse estado que o professor Heitor acabou de falar, que é o ego, não é? E o professor Heitor Miyazaki sempre chama a atenção nossa, ele brinca aí falando sobre o Mr. Ego, né, professor? E o professor Masaru Taniguchi, na página 162 aqui do livro, ele diz, olha, para viver feliz, o ser humano deve se desfazer do invólucro chamado ego. Deve anular o ego e tornar a sua mente parte integrante do universo. Para ficar mais fácil você entender o que ele quer dizer, ego aqui significa sempre aquela pessoa que se coloca a própria pessoa em primeiro lugar. Eu vou perdoar como? Né? Perdoa 70 vezes 7, como disse o professor Heitor Miyazaki. Mas foi ela que fez, ela que me prejudicou, ela que... Então, isto é o ego, e é muito difícil uma pessoa conseguir a prática verdadeira, alcançar essa conscientização de filiação com Deus, enquanto ela está dizendo, mas foi o outro que foi o responsável, foi a situação A que me deixou assim, foi meu pai, foi minha mãe. Isso então seria então o ego que quer então se estar à frente, né? Marcos e professor Heitor, então vamos dar uma revista para quem está em casa agora. Então liga lá para o 0800 770 2600. 0800 770 2600. Você vai ganhar uma revista, pessoal, pela primeira vez, é isso? Pela primeira vez. Então quem está ligando pela primeira vez, o nosso 0800 vai então ganhar uma revista. Olha que beleza, hein? Parabéns a você. Muito obrigado, professor Marcos. Desculpa, professor. Você ia falar? Vamos anular então, uma sugestão para complementar o que o professor Marcos estava falando. Tem um livro que fala sobre isso, né? Tem, por coincidência, chama-se Conquista a Felicidade com Amor. Eu gosto do autor desse livro aí, viu? É bom. É palmeirense? Não, é São Paulino. Esse São Paulino? Vamos mostrar aqui, então. Conquista a Felicidade. E tem um capítulo que fala sobre o Mr. Ego, né? Fala. Quem que é o autor mesmo? Acho que Heitor Miyazaki, hein? Heitor Miyazaki. Está por aqui ou não? É da Seitianoe também, né? É que dorme na sala de vez em quando, né? Professor Heitor Miyazaki. E aí, o que fala nesse capítulo, professor, sobre o ego? O ego é exatamente a causa das discórdias. Não existe briga onde não tem o ego. As discórdias, brigas, problemas de dominação, outras coisas, é causa do ego, né? Então, por causa do ego que surgem as desavenças, por causa do ego que as pessoas acabam adoecendo. Então, aliás, quem adquirir esse livro estará ajudando a não ganhar nenhum centavo. Conforme diz aqui na orelha, aqui a renda desse livro será destinada para a Fundação Grande Harmonia. Aliás, tem ajudado muito o livro do professor Heitor, realmente tem trazido benefícios lá para a Fundação da Seitianoe, na verdade, né, que é a Fundação Grande Harmonia, que mantém essa escola em Maracajaú, no Rio Grande do Norte, e a Creche Paraíso também, em Atibaia. Um grande abraço aí para o pessoal de Atibaia e do Rio Grande do Norte, lá de Maracajaú. Então, para você que está em casa agora, maiores contatos, maiores informações, primeiro 0800 770 2600 ou também através do site www.sni.org.br. Então, pelo telefone, pelo site, entre em contato. Primeiro, onde tem uma Seitianoe para você? Nesse telefone e nesse site você tem todas as informações. Olha, eu quero um livro da Seitianoe. Posso comprar por telefone? Também pode. Pelo site também pode? Também pode. Eu posso ir numa reunião da Seitianoe? Tem o livro do professor Heitor? Tem. Tem a Chave da Beleza da Saúde? Tem também. Então é só ligar, meu amigo, 0800 770 2600 ou www.sni.org.br. Professor Marcos, aqui no livro Chave da Beleza e da Saúde, né? Diz aqui assim também, né? Página 164. Isso. Ele fala aqui que não devemos ficar meio paradão, tem que estar sempre ativo. Que negócio é? Não pode parar de trabalhar então, né? Não, na verdade, essa é a segunda dica que o professor Masaru Taniguchi disse para que você mantenha uma vida sadia. Então, a primeira foi a anulação do ego. A segunda, ele diz, mantenha sempre a vida em movimento. Ou seja, na verdade, nós somos vida. E quando essa vida está realmente sempre em movimento, beneficiando outras pessoas, nós nos mantemos saudáveis. Lógico que não é a condição única, né? É uma das condições também. E eu lembro agora, minha filha recentemente teve que engessar a perna. E que interessante, quando tirou o gesso, são 2 semanas, né? O fisioterapeuta falou para ela que ela tinha que se acostumar a andar, ou seja, andar.
Ou seja, a perna ficou lá parada durante muito tempo e os músculos perderam, como se fosse assim, esqueceram o que era apoiar o pé, o que era caminhar. Então, faça assim, ele dizia, né, para que você relembre o que é andar. Isso significa que a vida, né, quando não é colocada em movimento, quando não está em ação, ela vai estagnando. Isso vale para a nossa saúde. Ele cita até casos que todo mundo sabe aí, pessoas que aposentam e dizem, agora eu vou ficar sossegado sem fazer nada. Aí fica sossegado mesmo. Fica mesmo, né? Aí fica bem sossegadinho, esticadinho, numa boa, deitadinho lá para sempre, né? Então, esse é um grande problema das pessoas. Elas acham que quanto menos trabalham, eu vou trabalhar menos aqui porque eu estou sendo explorado, então eu diminuo um pouco o meu ritmo para não gastar a minha energia. Ao contrário, né? A vida, quando é usada de forma adequada, ela manifesta a sua força interior mais, quanto mais a gente põe ela em ação. Sem emprego, mas com trabalho. Sempre com trabalho, aliás, é diferente, né? Emprego é uma coisa, trabalho todos nós temos a qualquer hora, a qualquer que você momento. falava num programa anterior aí, que passou esses dias, sobre atos de caridade, né? Atos de amor e de caridade. Mesmo que a pessoa, se você hoje está desempregado, uma coisa eu posso te dizer, trabalhar você consegue. Trabalhar é fazer atos de amor ao próximo. Você não pode fazer um ato de amor, de caridade a um vizinho. Eu tenho uma vizinha que eu acho incrível. Eu acordo todo dia 4h30 da manhã, fazer a meditação. No máximo 15 para 5 ela está varrendo a rua toda. Ela varre toda a calçada, não só dela, mas de todos os vizinhos. Eu acho aquilo tão bacana que eu falo, olha, é um exemplo para todos nós. É um trabalho que a pessoa está fazendo. Embora ela esteja empregada, mas é um trabalho. Exato. Inclusive tem um caso citado no livro do professor Seiton, de uma senhora que ficou viúva e entrou em depressão. Perdeu o marido, e só vivia chorando. Aí as amigas sugeriram, por que você não procura ser útil ao próximo? Ao invés de ficar chorando, resmungando, reclamando, seja útil. Vai ajudar alguém, uma instituição de caridade, ajudar. E ela foi numa clínica ajudar pela primeira vez e entra uma senhora. Bom dia, que dia maravilhoso! Abre essa janela para que nós possamos ver esse sol bonito, brilhante, que coisa linda. E ela foi abrir a janela quando observou que a mulher era cega. A mulher é cega, está falando esse sol bonito, essa paisagem linda, e eu estou com os olhos, estou reclamando de quê? Aprenda a manifestar o amor, ajudar o próximo. E a senhora Mann, da igreja Unity, que o mestre cita, quando uma mulher ia pedir alguma ajuda, queria isso, queria aquilo, o que ela falava? A primeira coisa, o que você está fazendo de bem para ela ou para a humanidade? Muitas pessoas querem colher frutos, mas não fazem nada de bem para o próximo. Então, as pessoas que querem ser felizes, ajude o próximo. Se é para ajudar, ajude mesmo. Então, em todo lugar, não estou falando só de Seiton Noe, qualquer lugar que você for, estenda a mão para ajudar o próximo. Faça com que essa caridade, faça com que você seja feliz, porque a pessoa quando é egoísta, quando a pessoa só pensa em si, ela não é feliz. Dentro desse ego, o ego é uma coisa muito terrível, na verdade. A pessoa pensa, eu sou eu, o resto é o resto, mas isso é conversa ainda da pessoa que ainda precisa evoluir muito. À medida que a pessoa vai evoluindo, o grau de amor vai aumentando. E quanto mais evoluída se torna a pessoa, menor é o ego, maior é o grau de amor. Por esse fato, requer que as pessoas aprendam a manifestar amor, a ajudar o próximo. Professor, tem muitas pessoas desejando a felicidade, né? O senhor falou agora há pouco, ajude o próximo, faça algo. E logo vem na cabeça, dar dinheiro, ajudar a pintar uma casa, arrumar isso, arrumar aquilo, né? Mas quando fala ajudar o próximo, eliminar um sentimento que tem de mágoa contra alguém, isso é um grande benefício. Um grande benefício porque, na realidade, ela está ajudando uma pessoa que ela deve amar, que é a si próprio. Quando a pessoa, se nós pensarmos, imaginarmos que estamos lambendo limão, imaginando que alguém está espremendo limão na nossa boca, automaticamente já a boca enche de água. Então veja como que é a nossa mente. E se nós guardarmos aquela mágoa, aquele ódio, ressentimento, nós estamos destruindo esse corpo carnal. Surgem doenças, surgem problemas, por isso esse fato que a mente sadia, o corpo sadio, é consequência disso. Mantenha a mente harmoniosa, em paz com tudo e com todos.
Maravilha. E aqui, aproveitando, ainda tem uma terceira dica aí que o professor Massaro Taniguchi nos dá, na página 166. Para ser feliz, né? Para que o ser humano seja feliz, exatamente. Ele vai citar aqui a lei, os semelhantes se atraem. Ele explica, na verdade, que elementos iguais, eles vão se juntando. Ele até cita aqui, se você joga um punhado de terra lá para o alto, né, essa terra vai cair e vai ficar no solo. Quer dizer, a tendência das coisas é os semelhantes se agregarem, né? O vapor, por exemplo, está evaporando água, né? Essa água vai evaporar, depois ela se junta lá no céu em forma de nuvem, depois se precipita e cai. É assim a mente também. Então, se nós jogarmos para o universo palavras positivas, pensamentos positivos, sentimentos positivos, como o professor Heitor Miyazaki acabou de lembrar, esses sentimentos negativos, positivos vão atrair coisas positivas. E os sentimentos negativos também atraem coisas negativas. E muitas vezes a pessoa, ela não se dá conta, por exemplo, que você pode dizer assim, semelhante se atrai. Ah, mas eu atraí uma pessoa que está fazendo uma coisa negativa para mim, uma coisa que me prejudicou. Como semelhante se atrai, se eu não prejudico ninguém. Mas é preciso olhar assim o inconsciente, aquilo que está na mente sua. Ontem mesmo, conversando com uma moça que pega o ônibus comigo, e ela estava dizendo que ela estava muito infeliz porque ela não conseguia realmente se fixar num relacionamento, né? Então, eu só atraio pessoas assim que às vezes acabam me fazendo sofrer. Então, acontece que eu perguntei para ela se ela tinha tido um relacionamento anterior, ela foi casada, acabou passando por um problema muito sério com esse marido, e a partir daí, quando eles se separaram, nunca ela consegue trazer alguém próximo dela, né, para fazer ela feliz. Aí eu perguntei para ela, por acaso, toda vez que você chega perto de um outro rapaz que começa a realmente ter um desejo de estar junto com ele, não aparece um medo de passar tudo aquilo que você passou com o primeiro? Aparece. Então, olha, o pensamento negativo estava escondido nessa situação. E aí vai, né? Quer dizer, essa é uma ciranda e eu estava explicando para ela como quebrar esse círculo vicioso chamado karma. E como quebrar, você vai explicar num outro programa, é isso? Você quer que explique já? Podemos explicar. Rapidinho, por favor. Perdão. Perdoar é o que o professor Heitor acabou de falar. Se eu perdoar todas as pessoas, coisas e fatos, entendendo que tudo que vem a mim não é inimigo, é simplesmente alertas que o universo nos dá para você mudar um determinado pensamento, sentimento e comportamento, se eu entender que não há inimigos e sim professores e alertas, então eu perdoo todas as pessoas, coisas e fatos e a partir do perdão está zerado. Acrescentando isso que o Marcos falou, compreender que nós não nascemos para sofrer, nascemos para evoluir e ser feliz, para que sejamos felizes. Podemos evoluir sem o sofrimento, não há necessidade de ficar buscando sofrimento proposital e compreender que somos filhos de Deus. A pessoa fica no inconsciente, tem que sofrer, acaba sempre atraindo sofrimento. Nós nascemos para ser felizes. Tá. Só antes de encerrarmos, o professor Heitor citou aí o livro Conquiste a Felicidade com Amor, citou um dos assuntos que é o ego. O senhor poderia nos informar aí quais são os outros assuntos que o senhor escreve aí, por favor? O último capítulo é os 10 itens para ser um vencedor. E, aliás, tem ajudado muitas pessoas, muitos relatos, curas de doenças e pessoas que estavam com o breque de mão puxado, estão deslanchando depois que entenderam, refletiram e puseram em prática o que está mencionado aqui. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki, obrigado, professor Marcos Rogério. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pelas orientações. Muito obrigado a todos. A obra O Modo Feliz de Viver é uma excelente dica de leitura para quem deseja saber mais sobre os princípios básicos do ensinamento Homem-Filho de Deus. Trata-se de um livro para ser lido num só fôlego, escrito numa linguagem dinâmica e atual. Para adquirir, ligue para 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Você também pode obter o livro Modo Feliz de Viver indo até uma sede da City Online mais próxima. Ligue 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. O programa está acabando, mas deixamos aí à sua disposição o e-mail sni@sni.org.br para que você possa tirar suas dúvidas, fazer perguntas, pedidos de informações e também você pode pedir nesse e-mail orientação pessoal. Que é orientação pessoal? É o local onde você pode escrever a sua dúvida. Olha, tenho dúvida com relação a essa questão, a educação dos meus filhos, o meu relacionamento, enfim. Alguma questão que você precisa de uma orientação, encaminhe para esse e-mail
e tenho certeza que teremos assim preletores maravilhosos para estar orientando você para que essa situação seja vencida, tá bom? Estamos com o coração e a caixinha de e-mail abertos para você, afinal queremos que você se sinta à vontade para chamar de amigo o programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. E olha, não importa quanto você esteja se sentindo sozinho ou até perdido, né? Deus sabe exatamente onde e como você está. Tenha essa certeza no seu coração, tá bom? Basta então que você confie no socorro dele. Faça isso agora em nosso momento de oração. Tchau, tchau. Oração para eliminar o temor e o apego. No universo existe um único Deus, o qual é a mente onipresente no cosmos, a sabedoria infinita, o amor infinito, a vida infinita. Ele é um ser transcendental e ubíquo, que se aloja em nós, constituindo a nossa vida, a nossa consciência, a nossa sabedoria e a nossa mente que ama todos os seres. Como o perfeito trabalho da vida de Deus está se processando continuamente dentro de mim, eu sou sempre saudável. Como a sabedoria de Deus está orientando todos os meus atos, eu nunca falho nas minhas condutas, nunca me perco nos caminhos tortuosos e avanço sempre pelo caminho correto.